Amém. Graça e paz, boa noite. Me chamo Jaqueline, mais uma vez aqui para estar ministrando a palavra do Senhor no Tropa de Elite. Glória a Deus, aleluia. É uma honra estar mais uma vez aqui ministrando. Temos que estar aproveitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Agradeço a pastora Fabiana, agradeço também a Daia, que tem sido bênção na minha vida. E através dos Tropa de Elisha, cada dia eu vejo o crescimento, o meu crescimento que Deus tem me dado. Através da gente, agradeço a Deus. Estarei ministrando hoje a palavra do Senhor que se encontra em Atos 13, a partir do versículo 1 ao 3. Tem como título: Barnabé e Paulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre Elimais, o encantador. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Eu vou falar um pouquinho de Paulo, a conversão de Paulo, para depois a gente estar dando continuidade. A gente vê no livro de Atos 9, a conversão de Paulo. A gente, assim, os irmãos já conhecem a história, eu vou só resumir, para não levar muito tempo. O encontro de Saulo estava indo a caminho para Damasco, que realmente ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. Jesus foi ao encontro de Saulo, que Saulo, quando Saulo estava indo a caminho, apareceu uma luz muito forte no céu. Então, Jesus apareceu a Saulo e Saulo perguntou: Quem és tu? Jesus perguntou: Saulo, Saulo. E Saulo perguntou: Quem és tu? Aí Jesus perguntou: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Aí Saulo caiu do cavalo, desceu do cavalo e ele ficou cego. Então ele foi conduzido para um lugar na casa de Judas. Ele ficou hospedado durante 3 dias. Ele perdeu a visão durante 3 dias. Nesses 3 dias que houve a conversão verdadeira de Saulo para Paulo, que Jesus visitou, Deus transformou durante esses 3 dias. Ele ficou cego, ele estava jejuando e ele estava em oração. E durante esses dias, 3 dias, Jesus deu uma visão para Saulo, que a visão que ele viu que Ananias estava indo até a casa de Judas para estar impondo as mãos nele para ele ser curado, para ele retornar a ver. Foi a história de Saulo, que é interessante essa passagem. Quem não conhece, eu recomendo para você estar lendo a passagem da conversão de Saulo para Paulo. Que aí daí foi que começou o ministério de Paulo. E em Atos 13, aqui a gente já vê a primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé. E a gente, aqui no capítulo 2, e servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Como ele estava todos reunidos, eles e alguns discípulos, então o Espírito Santo se apresentou entre eles e ordenou para que ele separasse Barnabé e Paulo para uma viagem missionária. Então, eles prontamente obedeceu à voz do Espírito Santo
porque para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem que estar sensível, a gente tem que estar conectado com o Espírito Santo, a gente tem que estar tendo uma vida de oração, de consagração, de jejum e adoração, para nós termos essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, eles obedeceram e pôs as mãos sobre Barnabé e Paulo e ordenou para que eles fossem a este lugar onde o Espírito Santo já tinha ordenado para que eles fossem. E eles imediatamente cumpriu o chamado e eles foram. Então, a gente vê a importância da gente estar conectado com o Senhor através do jejum, da oração e adoração. E quando nós estamos adorando, a gente atrai a presença do Senhor para nós, para próximo de nós. Eu vou falar também um pouquinho sobre os dons, a importância também da gente ter esses dons, buscar os dons do Espírito Santo, que se encontra em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outra a operação de sinais e maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, temos que ter esses novos dons na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida segundo a vontade de Deus, para que nós possamos estar tendo o entendimento da palavra, para que nós possamos ter a sabedoria, até mesmo para a gente estar evangelizando uma pessoa que não acredita, que tem muitos que dizem que não acreditam em Deus, mas no fundo, elas acreditam, só fala isso. Para a gente ter essa palavra de conhecimento, quando a gente está evangelizando, para Deus dar uma palavra de conhecimento, para a gente estar falando para essa pessoa, Deus me mostra isso, aí dá a palavra de conhecimento. Elas vão ficar sem saber como é que você sabe. Aí é a hora que entra o evangelismo. Não, Deus me mostrou isso, isso, aí a pessoa com certeza vai confirmar, realmente é isso mesmo. Aí já é uma forma também da gente ter esse espírito de conhecimento, de sabedoria, para estar evangelizando aquelas pessoas que não acreditam em Deus, ou então aquelas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. O dom de cura, para que nós também possamos, todos nós temos que ter esse dom de cura, para nós também termos esse privilégio de estar curando as pessoas que estão próximas da gente, porque a gente cura no nome de Jesus, mas o poder é do Espírito Santo que cura. Então, temos que estar buscando esse dom de cura, para que nós não podemos estar deixando a pessoa enferma e ter que estar chamando outra pessoa para orar. Não, a gente pode ter esse espírito também de cura, a gente pode ter esse dom. A variedade de língua também, que a gente pode estar pedindo ao Senhor, a variedade de língua, para que nós possamos estar nos conectando com o Senhor, que muitas vezes a gente não tem nem o que orar mais, a gente já orou tanto, a gente tem nem o que orar. Então, ora em línguas, que o seu espírito está orando, o Espírito Santo, Deus está entendendo que a gente está orando em línguas, é para a nossa própria edificação. E a variedade de línguas é para quando uma pessoa está orando em línguas, para você ter a interpretação, saber aquilo que Deus está falando com aquela pessoa que está orando em línguas, para Deus estar dando a interpretação, para você estar interpretando o que a pessoa está orando. Muitas vezes Deus quer falar com a pastora Fabiana
em línguas através da Daia. Então, Daia vai estar orando, a pastora Fabiana vai estar orando em línguas e Daia vai estar tendo a interpretação, aquilo que Deus está falando com a pastora através dela, está falando em línguas. Então, temos que ter também, pedir ao Senhor a interpretação de línguas, para estar interpretando as línguas. E também no meio, no nosso, na igreja, para não chegar uma pessoa está orando em línguas e não saber o que está orando. Muitas vezes está sendo orando para a edificação dele, ou então outras vezes está amaldiçoando a igreja. Por isso que tem que ter a interpretação de línguas para a pessoa saber o que está. Se não for de Deus a interpretação de línguas, Deus vai estar usando a pessoa para estar interpretando. Se não for de Deus, essa pessoa vai estar repreendendo no nome de Jesus para estar se calando, porque se estiver amaldiçoando a igreja, como já aconteceu em uma igreja que circulou o vídeo. Então, a importância também da interpretação de línguas, porque hoje em dia, infelizmente, existem muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, evangelistas dentro da igreja. Então, nós temos que ter esse discernimento de espírito e o discernimento e também a interpretação de línguas para estar interpretando o que a pessoa está orando em línguas. Aleluias. E também o espírito de fé, né? Que a gente tem que ter a fé, a gente tem que estar pedindo esse dom de fé. Muitas vezes a gente fala que tem fé, mas é assim uma fé que muitas vezes é duvidosa. Então, quando Deus nos dá esse dom de fé, a gente vai crer e vai acontecer, a gente vai estar chamando à existência aquilo que já está tudo no mundo espiritual, a gente vai estar trazendo para o mundo físico, para o mundo natural, trazer do sobrenatural para o natural. Então, temos que ter esses novos dons de línguas na nossa vida, para que nós possamos estar pedindo que o Senhor dá, em nome de Jesus. Glória a Deus. E em Jeremias 33:3 está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar. Não, esse não, Jesus, misericórdia, deixa eu. Clama a mim e respondeste-eis, e anunciaste-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, Deus quer que nós possamos estar clamando a Ele todos os dias, para que Ele possa estar ouvindo o nosso clamor e Ele venha estar revelando aquilo que Ele tem para cada um de nós, para que nós possamos estar sempre buscando a direção de Deus para aquilo que nós temos que fazer. Se a gente está precisando, um exemplo, fazer um financiamento, ore, pergunte ao Senhor: Senhor, o Senhor quer que eu faça esse financiamento? É da tua vontade? Vai ser bênção na minha vida? Se o Senhor estiver na direção, o Senhor vai responder: sim, minha filha, pode fazer. Se não for da vontade de Deus, se Deus vê que depois não vai ser bênção para a sua vida, Deus vai dizer não. Então, nós temos que estar pronta para receber o sim do Senhor e o não também. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. O Senhor sabe o que vai ser bom para nós. A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, nós temos em tudo, nem que seja a mínima coisa, a gente tem que estar pedindo a direção do Senhor, perguntando ao Senhor, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Não podemos fazer nada sem pedir a direção do Senhor. Se nós vamos para algum lugar, Senhor, o Senhor quer que eu vá para este lugar, é da tua vontade, temos que estar pedindo a direção. Se for para orar para uma pessoa, Senhor, o Senhor quer que ore, porque muitas vezes a pessoa está passando uma prova, então tem que ser a pessoa e Deus. Muitas vezes Deus não quer que ninguém ajude, porque é entre eles dois. Então, a gente tem que estar pedindo essa também,
perguntando ao Senhor a direção, se é para a gente estar orando, porque muitas vezes a gente vai orar com a pessoa e depois vem as retaliações para nossas vidas, vem as setas. Por quê? Porque a gente não pediu a direção do Senhor. E até mesmo na oração a gente tem que estar atenta, a gente tem que ter esse discernimento se é para orar ou não. Se a pessoa insistir tanto, a pessoa, mas está entrando nessa guerra junto com essa pessoa, não entre, a não ser que o Senhor mande. Temos que ter esse discernimento, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E Jeremias 29, 12, 13, está escrito, 29, 12. Então me invocareis, passareis a orar-me, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. São vários versículos da Bíblia que o Senhor pede para a gente estar buscando a Ele. Que quando a gente buscar, a gente vai estar achando. Quando nós buscarmos de todo o vosso coração. Porque muitas vezes a gente busca o Senhor só por buscar. Mas não, tem que ser de todo o coração. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ter o seu secreto com o Senhor, abrir o seu coração para Deus. Muitas vezes a gente abre para uma outra pessoa, mas quando chega na pessoa certa, que a gente tem que abrir o nosso coração, a gente fica com receio. Não, a gente tem que abrir principalmente para o Senhor, porque o Senhor sabe o que passa na nossa vida, o Senhor sabe como está o nosso coração. Então, ele quer tratar, ele quer curar, ele quer fazer, mas ele está aguardando a gente abrir a boca e confessar tudo que está passando com a gente. Ele quer que a gente abra nosso coração, principalmente para Ele, para que haja cura, para que haja a restauração, para que Ele venha estar nos tirando daquele lugar escondido que a gente não sabe, aquele lugar que tem nos aprisionado. Então, Deus quer que a gente segure na mão dele. Deus quer que a gente confia nele para que ele venha estar fazendo essa libertação na nossa vida. Aí só vai depender de nós, a gente ser sincera com o Senhor, falar que a gente está cansada de viver essa vida, falar que é para ele estar mudando, para que haja a verdadeira restauração, para que nós possamos estar saindo do raso e ir para o mais profundo com Deus. Porque se a gente continuar no raso e não pedir ajuda a Deus, a gente vai continuar. Então, temos que falar com Deus que a gente está cansado de viver no raso. A gente quer ir no mais profundo com Ele, para que o Espírito Santo possa estar nos levando, mesmo que venha doer, mas vai doer, mas a gente está com Jesus, Ele que vai estar muitas vezes nos levando no colo para chegarmos até o profundo com Ele, para que nós possamos estar largando tudo e buscar ao Senhor no nosso quarto, porque a oração é que abre as portas celestiais, que a oração é a chave do avivamento. O avivamento tem que começar de nós, o avivamento tem que começar no nosso secreto. O avivamento vem através da nossa oração, que a gente tem que orar 24 horas. Está no trabalho, ore em línguas. Está no trabalho, ore em espírito. Está fazendo as coisas dentro de casa, coloque um louvor, adore, ore ao Senhor. É isso que Deus quer, que a gente está conectado com ele 24 horas, porque muitas vezes se a gente parar de estar com nessa, se a gente parar e não estar conectado com o Senhor, aí vem as lanças do Satanás, começa a lançar coisas na nossa cabeça, palavras que não é de Deus, as mentiras de Satanás vêm na nossa mente. Então, nós temos que estar sempre ocupando com louvor, com adoração, buscando ao Senhor. E quando oramos, temos os benefícios através da oração, que é a vitória sobre ansiedade,
A gente vê hoje muita gente, tanto jovens quanto adultos, muitos ansiosos. Então, temos que estar buscando o Senhor através da oração, para que Deus venha estar tirando essa ansiedade. Porque na palavra dele diz: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, que lançai sobre Jesus todos o nosso fardo pesado, para que possa estar dando um fardo leve para nós. E aleluias. E também através da oração, a gente consegue o consolo da parte de Deus, que é através do Espírito Santo, que vem estar nos consolando. E tem um versículo, 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 1, 3, 6, que fala sobre o Espírito Santo consolo. Através da oração, a gente tem orientação para tomar boas decisões. Está em 1 Tiago 1,5. E através da oração, nos ajuda a vencer as tentações. E temos que ter uma vida de oração, para que nós possamos estar vencendo as tentações. E todos os dias chega as ofertas do inimigo na nossa vida, todo dia. Então, todo dia a gente tem que estar dizendo não, não, não. Queremos Jesus. Jesus é o suficiente para nós. E a melhor forma de alcançar as mudanças é através da oração. Entrar no seu quarto, abrir o seu coração ao Pai e falar em qual área você quer a mudança. Em Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, quanto mais tempo passamos no nosso secreto com Deus, mais ficamos sensíveis à sua voz. Então, vamos para o secreto do Senhor, para que nós possamos estar buscando Ele constantemente. Em 1 Josué 1:9, 8, 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Então, a gente tem que estar com a palavra do Senhor no nosso coração. A gente não pode se apartar da palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos conduz à vida eterna, que nos conduz perto do Pai. Amém? Até aqui foi que o Senhor ministrou no meu coração. E já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.